bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos para o quarto episódio desse Mesa Quadrada do Pistola United. Hoje o dia da bola foi agitado, muito agitado. Temos aí para falar o clássico inglês, que sapatada do Liverpool para cima do Manchester United. Nossa, uma goleada incrível de 7-0. Temos aí para comentar o clássico carioca. O Flamengo aprofunda a sua crise, mais uma derrota, mais um jogo onde tinha algo para provar e não conseguiu. Ameaçou muito pouco o Vasco, diga-se de passagem. No Campeonato Paulista, né, uma surpresa não tão surpresa, o Santos desclassificado, precisava fazer a sua parte e passa mais um vexame. Dentro de campo com os 3-0 contra o Ituano, fora dele na tabela está eliminado do mata-mata. Temos o Corinthians que já estava classificado, o Palmeiras empata fora de casa com o Guarani, mas passa em primeiro geral, vai decidir todos os jogos em casa. Então, muita coisa para falar nesse dia animado da bola. Comigo, Gabriel Bemergui, e a novidade, André Moreira. André com a gente aqui para comentar um pouquinho também, principalmente do clássico Vasco e Flamengo. Pode falar também da sapatada do Liverpool e United. Todo mundo é bem-vindo aqui. Bom, senhores, primeira pauta, Manchester United tomou-lhe uma sapatada histórica. Comentários, por favor, comigo, Gabriel, André. O maior placar da história do clássico, né? Antes eu estava vendo aqui, antes foi 1928, 6-1 para o Manchester United e recorde do Salah. Bom, acachapante, né? E o que se passa com o Manchester? Inclusive que o Manchester estava melhor do que vinha jogando melhor, né? O técnico, como é o nome dele? Ten Hag, Erik Ten Hag. Tava fazendo jus lá a sapatada aqui do Cristiano Ronaldo. O time Ele tava bancou. bem, mas aí, né, amigo? O que aconteceu? Subiu no salto? O Manchester ele tinha até a chance de título, né? Era um pouco remota, um jogo a menos. O Liverpool já estava meio mais para baixo, a Premier para ele já ficou longe, mas rapaz, 7-0, menção, 7-0. aquele holandês lá, o Gakpo, cara, eu sou muito fã dele, meu irmão, ele joga muita bola, fez um golaço, toquezinho na saída do goleiro. O primeiro comentário que eu vi, o pessoal foi focando na jogada do Salah, que indiscutível, que jogadaça, mas o toque dele não é para qualquer um, não. Quase sem ângulo, né, cara? Quase sem ângulo, de ele dar nas costas dele, né, na diagonal, golaço, golaço, golaço. Bom, sapatada histórica, não tem muito mais o que falar, acho que realmente é surpreendente do ponto de vista do que o United vinha fazendo. Campeão da... como é que chama? Da Taça da Liga Inglesa. Taça da Liga Inglesa contra o Newcastle, jogando muito bem. No Campeonato Inglês também vinha se aproximando do pelotão da frente, como o André falou, mostrando que poderia ser uma surpresa. Não se concretizou, mas de maneira bem vexatória. Ver como é que o elenco vai encarar daqui para frente, né? Porque é a vitória que entra no histórico do conflito, enfim. E realmente é surpreendente. Maior, né? A maior da história, quer dizer, não é pouca coisa. Como é que... Eles ainda estão na Liga Europa, né? Tem que ver como que eles vão responder a essa porrada. Vão reagir à pancada, né? Isso. Sempre bate, né? Sempre fica para baixo. É clássico, né? Muito bem lembrado. E eles tinham conseguido uma derrota grande vitória contra o Barcelona. 7-0. Tinham conseguido uma grande vitória contra o Barcelona. E foi realmente surpreendente. Realmente impressiona. Impressiona o que aconteceu hoje. Eu acho que durante anos vai se debater esse jogo, porque o que aconteceu foi realmente um triturador, né? Os caras passaram o carro. Do Liverpool, né? Que era um time que, assim, tava mediano. Eu tenho um amigo que é torcedor fanático, criticando todo mundo. Ele queria o Salah no banco. Ele não gosta do Darwin Núñez. O Darwin Núñez está sendo criticado há bastante tempo. Né? E, cara, tomou de 5-2 do Real na Champions. E, de repente, um 7... Cara, assim, pegou todo mundo desprevenido, né, cara?
E é curioso, porque o jogo da Champions contra o Real Madrid nem fez aquela força toda para aplicar aquela goleada. Foi um time que deu um apagão geral, aqueles primeiros 15 minutos Sim. do segundo tempo, já havia tomado o empate, mas aqueles primeiros 15 minutos do segundo tempo, difícil de entender o que aconteceu. E é isso, ver como é que o time vai se comportar agora para o resto da temporada, com um placar que fica marcado na história do clube, né? Com certeza. Bom, Na história do clássico, né? Não só do na clube. história do clássico, claro. Bom, então isso era a nossa pincelada. Porque não tinha Saindo como não da. falar. Não tinha Deixando como o não povo falar de do um barco 7 a de 0. lado, né? Vindo para terras tupiniquins. Agora para Terras Tupiniquins, isso. Agora há pouco acabou o jogo. Vasco e Flamengo, clássico no Rio. O Flamengo ainda segue líder do Campeonato Carioca, né? Podendo conquistar ainda a simbólica Taça Rio, né? Guanabara. Mas. Guanabara, Guanabara. perdão. Mas era o jogo que o Flamengo ainda podia provar alguma coisa, né? Visto que nessa temporada, sob o comando do Vitor Pereira, o Flamengo não ganhou nenhum jogo que a gente pode chamar de grande, né? Não É. ganhou contra o Palmeiras, não ganhou nada no Mundial, ganhou o terceiro lugar do Al-Ahly e, E quer dizer, ganhou contra o somente Del contra o Valle. Botafogo e contra o Del Valle. Então, quer dizer, ganhar mesmo foi o único clássico, foi contra o Botafogo, que, visto o que aconteceu recentemente com o Sergipe, acho que já diz muito, né? Ou não diz muito sobre o Flamengo ter ganho do Botafogo, diz mais sobre o Botafogo do que o Flamengo em si. Sim. Mas é preocupante a situação do Flamengo. Joga um futebol muito abaixo do que se esperava e do que esse time pode fazer por conta do orçamento, do elenco. Passo a E bola a para vocês de novo. expectativa, né? Toda a expectativa criada também. E Uma mais uma vez se expectativa. mostra aí provada a má gestão na parte administrativa do Flamengo, planejamento errado, muito tempo, né? Salto alto do clube em geral, né? Tanto da parte de diretoria como do elenco também, de se dar férias, tirar férias, achar que só pelo talento e pelo nome vai ganhar. E o resultado é esse, é uma sapatada atrás da outra quando joga um jogo que minimamente o time tem que mostrar uma organização, tem que mostrar preparo físico, organização tática e não mostra nada. Geralmente é um bando em campo, cheio de buraco, né? A compactação é horrorosa e que acaba também sacrificando e sobrecarregando a defesa. Óbvio, né? Então o Flamengo está pagando pela língua, né? Quer ganhar do Real Madrid, mas tem que fazer o dever de casa antes, não é só pelo nome. Falaram o Real Madrid pode esperar e passou o Palmeiras, passou o Independente Del Valle, E o passou o Real Madrid Mundial e continua esperando. continuou esperando e o Flamengo Então, não mostra a que veio. André, aqui a gente não tem papas na língua. A minha imagem aqui atrás já diz para que time eu torço, então aqui a gente diz, se você quiser dizer o teu time, comentar o jogo, fica à vontade, É o o palco é nosso teu. repórter diretamente do Rio. Saído do Maracanã aí, como é que tá? Como muito bem dito, né? Eu sou do Rio, eu sou flamenguista, igual o Gabriel aí. Fui muito jogo de Maracanã com ele, algumas finais, algumas vitórias, algumas Outras derrotas. derrotas. Ah, Mas, sempre tem. Várias. eu acho que do passado, mais derrotas, mais No beleza. passado, mais Segue. derrotas. É uma fase Várias. nova, né? Mas Desculpa, tem até aquela piada, né? De que o Flamengo de 2019 é que foi fora da curva. Esse é o que a gente conhece. É, isso, Tem a essa gente piada. apanhou muito, a gente lembra, a gente lembra. A gente mereceu esses últimos anos de tanto que a gente apanhou lá Mereceu. atrás, cara. Tá certo. Como palmeirense, eu entendo bem, né? Vi 2 Série Bs na última Pois é. década. Porra, a gente merece essa volta por cima. Mas teu palpite aí do jogo, o que você viu, o que você espera daqui pra frente, Vitor Pereira, manda bala. Cara, do jogo em si, eu achei que a gente fosse jogar melhor, né? Como acho que todo mundo, por conta do jogo contra o Del Valle, que já foi um jogo um pouco melhor do que os anteriores. O Vitor Pereira ele precisou tirar o Pedro, né? Que tá com a lesão muscular, e acabou botando o Gerson para tentar dar mais liberdade para o Arrascaeta, para o Everton Ribeiro. lesão lua de mel. Não acho que deu certo. O meio de campo ficou confuso com o Gerson, com o Vidal. Eu acho que os dois ali não sabiam muito bem para onde iam, quem subia, quem não subia. E aí ele tentou de novo o Thiago Maia aberto pela esquerda para fazer aquela saída. Eu acho que ele insiste muito nisso.
É válido fazer, mas tem que ter uma variação, né? E, cara, e o Vasco é um time organizado, né? O Pedro Raul, pô, sou muito fã dele, ótimo atacante, sabe? Meteu bola na trave, incomoda pra caramba lá. Sim, Davi Luiz teve muito trabalho. Eles são. Tem um volante lá, o Rodrigo, porra, anulou a Arrascaeta, o cara jogou muita bola, o André é bom. E aproveitaram, assim, eles tiveram chances, eu acho que de chances foi até equilibrado, não sei, talvez tenha um Eu pouco vi um pouco mais do Vasco, o Vasco um pouco mais dominante. Mas, assim, porra, golaço, né, meu irmão? Golaço, golaço. Pegou na O, veia, cara, tem Isso que mostra, falar. né? Isso uma mostra mais uma trivela. vez. O time mesmo inferior tecnicamente, ele vai superar se tiver organização e preparação. Então, curiosamente, o que eu falava antes do jogo, né? Eu até achei que o Flamengo, de novo, fosse fazer um pouco mais, então até no palpite eu coloquei empate, porque é o elenco do Flamengo. Você olha para esse elenco e você fala, porra, Sim. até o reserva dos Sempre caras. fica a expectativa, né? Sempre Até fica o a reserva, expectativa. você olha para o elenco e você fala, porra, não é possível, esses reservas seriam titulares em metade, 70% dos elencos do futebol brasileiro. E você vê que são assim, E não- são derrotas que se o Flamengo tivesse empatado ou ganho o jogo, não seria exagero, entendeu? Então, Não, mas assim, parece que falta. foram derrotas muito acachapantes, óbvio, pelo desempenho do time, mas foram jogos que mesmo o Flamengo jogando do, do jeito que joga, né? Desorganizado, despreparado, você vê que são jogos que o time ainda ameaça, né? Ele pode sair com resultado ali. Sai uma jogada técnica de um jogador técnico, né? Às vezes sempre tem Exato. Se o essa jogada Gabigol capricha inesperada. mais e acerta o gol na cara, entendeu? Tem uns lances assim. Curiosamente, E foi curiosamente o muito jogo. bem que o Flamengo foi se arrastando. O Flamengo foi se arrastando assim, né? No final da Libertadores. Foi mais no. O Flamengo já estava se arrastando em campo. Claro. Só que aí prevaleceu. A bola, o goleiro não defendeu. A bola entrou, bateu na trave, entrou. Não bateu na trave, foi para fora. Enfim. Mas isso aí, mais uma vez, demonstra, né? O nome não ganha o jogo. E E assim, agora não tem que correr atrás, né? E o Vasco a gente falava que vinha já bem ajeitadinho também, Ascendente. né? Numa ascendente, mas também não tinha se provado tanto, né? Porque goleou o Boa Vista, goleou o Trem, mas é o Trem e o Boa Vista, né? Então, com todo respeito a esses dois times, mas inclusive quando a gente fala com todo respeito ao e coloca o nome na frente, geralmente é porque a fase dos caras, Faltou né? respeito. Já faltou respeito. A gente pede desculpa por isso, mas o cara tem que saber a realidade também. O torcedor do Boa Vista, o torcedor do Trem, que me perdoe. Mas a realidade Sim, do futebol com brasileiro. Não dá certeza. para comparar o Vasco hoje investindo mais de 100 milhões contra esses elencos. Então, o Mas o Vasco também Vasco é um vinha time para. promissor. É um time Então, promissor, tá fazendo o justamente, dever de o casa. Vasco, justamente por estar Time passando por um jovem. processo de reformulação, ainda estava naquele ar de tá testando. Tá encaixado, mas ainda não teve também o jogão para provar. Porque, por exemplo, jogou muito bem contra o Fluminense, mas perdeu de 2-0, mesmo sendo Sim. muito melhor. Né? Então, esse jogo eu acho que serviu mais para isso. E acho que indiscutivelmente o Vasco mereceu a vitória. Teve 2 bolas na trave, teve o pênalti, que, com todo respeito também ao Pedro Raul, porra, ele telegrafou mais que carteiro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Antes dele É o bater, segundo que ele perde, né? no que ele tá esperando o apito do juiz, eu vi que ele tava olhando só pro canto que ele ia bater. Ficou olhando, olhando, olhando. Eu falei, pô, ele vai bater ali. Não deu outra. Telegrafou mais Ele que é amigo carteiro, do mas Santos, ele é amigo do Santos. o Cara, a Santos. gente reclama, o Santos não pega nada. Aí ele falou, pô, dá aquela Pega aí moral aí. então. Aí pega quando não vale nada, né? Quer dizer, não ajuda o time a nem empatar. Se quer, não evitou a derrota, não ajudou em nada. Quer dizer, coitado também, né? Tá certo. Bom, acho que terminamos então com o futebol Posso fazer carioca. uma menção Só honrosa, antes, cara? eu acho que Por favor, tem que por ficar favor. tem que ser lembrado, né, também a confusão que teve, a violência, mais uma vez, violência de torcida. Eu te... É impressionante. Eu acho que enquanto não tiver uma punição dura, né, que punir, não deixar entrar com bandeira, porra, você pode hoje você identifica, né? Não precisa nem identificar, mas, todo mundo já mas sabe foi no quem é. entorno do estádio, né? Não No foi dentro. entorno, no Vou dar de entorno, fora, mas tá de fora. assim, já Não, é É o marcado, dia, já é o é dia inteiro, cara. esperado.
todo mundo já sabe, vai acontecer e ninguém faz Sim. nada. E espera, tem que acontecer uma desgraça para as pessoas prestarem atenção, né? E o poder público também fica amarrado. É complicado, né? É uma Eu só situação que vai. discordo que você Quantas vezes falou tem que aí. se falar, quantas pessoas vão morrer, né? Ou ficar ferido, sei lá. Eu só discordo que você falou de torcedor, cara. É bandido. Não é torcedor, é Não Não, é bandido. sim, torcedor, meu irmão. usa Tem torcida, um, né? É cara, travestido, né? Travestido de é, torcedor. tem um vídeo que, cara, é Entendeu? pesado, assim, sabe? E os caras estão filmando e berrando, berra o nome da Pô, torcida. Cara, é muito, muito feio. caso de quê, né? É. Caso Eu dos queria fazer malucos uma menção milionários honrosa. que estão cagando na cabeça. Sim. Queria fazer uma menção honrosa, porque assim, a gente sempre sai criticando do juiz em todo jogo, tá? Eu achei o juiz hoje muito Boa, bem. é verdade. E ele sofreu Gostaria muito de bastante falar. pressão dos dois lados e Sim, apitou bem. Eu acho que foi o É primeiro matou o clássico verdade. carioca que jogo, não teve confusão. não teve É, confusão, sabe? Primeiro, Pô, todos os clássicos é carioca eu bem acho verdade. que mesmo. tiveram. Parabéns, cara. Parabéns. É verdade. Botafogo e Vasco teve, que o Botafoguense deram um chilique lá, surtaram, igual como o Botafogo e Flamengo, para variar. O Se por um Fluminense e lado, Vasco, acho que teve confusão também. Fluminense e Botafogo também teve confusão. E o se por Fla-Flu um com lado, certeza vai ter confusão também, porque um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não, né? vai ter de Arbitrar, o novo, né? cara tem que guardar isso no DVD, tá ligado? Faz minha Por carreira. isso que eu Ele quis recorta falar, 10, cara, porque tem que É, guardar. é recorta raro, 10 né? lances do mesmo jogo e Você fala, sabe, pô. você sabe, André, que a gente discutiu aqui justamente no Botafogo e Sergipe o que que um árbitro pode fazer de calamidade pública, né? Então a gente discutiu aqui no episódio passado, realmente, quando a gente tem uma arbitragem boa, finalmente, a gente dá graças a Deus, porque é um saco você querer parar para prestar atenção em 22 jogadores se degladiando pela bola e lutando pelo resultado e o homem com apito acabar com o espetáculo. É sempre muito frustrante. Exatamente. Bom, terminando então aqui o futebol carioca, a gente passa para o Campeonato Paulista, cheio de Terra da definições. Última Garoa. rodada, Terra da Garoa. A última rodada do Campeonato Paulista se encerrou. Palmeiras empatou fora de casa com o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, 0-0. Um jogo muito abaixo tecnicamente do Palmeiras também. Não jogou bem. O Guarani, em diversos momentos da partida, foi superior. Mas, de maneira geral, eu estava sentindo duas coisas. A primeira é que o Palmeiras controlava um pouco o jogo no sentido de esperar o calor abaixar, que o calor estava muito intenso, e deixar para jogar no final da partida, quando o sol abaixou, e justamente foi o que aconteceu. No momento que abaixa o sol, o time do Guarani, já cansado, recua, e o Palmeiras faz uma certa pressãozinha, mas sem dar muitos frutos. O Veiga perde um gol inacreditável. Acontece, mas o 0-0 que deixa o Palmeiras em primeiro lugar, isolado da fase de grupos, e vai decidir tudo em casa. O que você está 1-0 apontando? Grêmio. 1-0 Grêmio no Vários. Campeonato Gaúcho. É o Grenal, né? Tá tendo agora, ao vivo. Grenal. 1-0, então, a notícia aí do Gabriel. Primeira mão. Pintou a bolinha. Pintou a bolinha, Só a pintou a bolinha. bolinha. Bom, para além do Palmeiras, né? Classificação geral, primeiro geral já antecipada. O Corinthians já se classificou também. O São Paulo faz o seu dever de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Ituano mete uma sapatada no Santos, 3-0. O que acontece com o Santos? Terceiro ano seguido que ele não vai à fase de mata-mata. Pede música no Fantástico, 3 anos seguidos não indo para o mata-mata do Paulista. Do É brabo, Paulista, hein? porque é um campeonato desenhado para os grandes irem para o mata-mata, e o Santos, mais uma vez, Que tá fora. situação. Como diria o Milton Leite. Bom, vamos falar um pouquinho então do Santos. O que vocês esperam para o Campeonato Brasileiro? Enfim, o Santos já está eliminado, já não tem também a possibilidade da Copa do Brasil. Sobrou o Campeonato Brasileiro e Inédito, né? assim, Eu acho que será é que, inédito, né? será que é esse ano que o Santos vai para a Série B? Eu não me recordo de algum time grande não se classificar para a Copa do Brasil. É porque Nessa esse fase, ano né? mudou a forma de classificação. Antes eu acho que era ranking da CBF, via Isso, Série A, Série Agora é B. resultado do Aí agora estadual. é resultado do estadual, cara. isso, É correto. uma coisa, né? E é o baque financeiro, né?
Para além do Correto. desportivo, O mais Brasil paga importante dinheiro ainda. O grande. Santos ainda tentou esse ano, né? Tentou fazer uma política mais austera, né? Mas parece que teve que se desfazer rápido e começar a contratar jogador, né? Apesar que o Lucas Lima foi uma contratação meio de por rendimento, né? Não, acho que, se eu não me engano, Ó, É um tem contrato de mesmo. contrato de contrato por produtividade. produtividade, exatamente. Mas Isso. assim, teve que abrir o cofre também, né? Mas é aquilo, é complicado. É um time que tem que sofrer às vezes, mesmo o destino não sendo bom, né? Você tem que fazer o que é necessário, né? Mesmo às vezes, não significa que rebaixar. Eu sou contra que não, para melhorar tem que ser rebaixado. Eu não acho necessário, não. Mas assim, fazer de tudo para não ser rebaixado, às vezes pode colocar, se comprometer futuramente, né? Porque os clubes brasileiros é o que os clubes fazem, eles comprometem as futuras verbas É. e Eles nunca sai adiantam desse buraco. verbas, Eles ficam eles reféns adiantam. Isso. e Os assim, clubes têm. Perdão, vai se Gabriel. Os livrar clubes. do campeonato da Série B, pô, beleza, vai ganhar mais na Série A, mas ele vai ter que pagar o que já estava devendo do ano passado. Já não vai receber. Aí vai depender de ter um Eu, craque para vender e é que a o gente via dinheiro muito nunca isso chega no. no clube, né? A Que é gente mais via muito partido isso. que. A gente via muito isso no futebol brasileiro, né? Que como os clubes Sim. recebem a cota adiantada, às vezes era de 5 anos, quando era contrato com a Globo, né? Você recebe 3, Sim. 4 anos. Aí o cara, em vez de pensar, pô, eu tenho 3, Muito 4 anos tempo, para por usar isso que essa os verba, clubes ficam comendo na mão sempre. da emissora, justamente E por aí isso. sempre, A sempre tem o, Globo, sempre tem o super inteligente que fala, porra, eu vou gastar tudo num ano só, vou ganhar a porra toda e vou me consolidar na frente. Aí todo mundo gasta e 18 se fode. E o é aquela brasileiro sempre foi mentalidade assim, né? mesquinha, porque assim, do gestor que está na presidência, né, ele quer ganhar título na gestão dele, que se dane o resto, Sim, né? também. Então, assim, Aí manda o não tem aquela famoso visão, né, vai vender profissional. camisa, Que a o SAF título vai muda. pagar a conta A SAF futura. ajuda, esse processo de SAF ajuda, porque isso já não se enquadra, não se encaixa com o perfil de administração, né? Não faz sentido o CEO da empresa prejudicar a empresa para ser lembrado como o CEO que ganhou o título, né? Não é. É uma diferença. Ele tem que apresentar, né, resultados, né, financeiros, né? E não cagadas É, financeiras. o futuro do Santos é preocupante, né? Só que Mas assim, eu acho que provavelmente deve andar para a SAF também, né? Porque é hoje possível. tudo Mas, tá cara, meio eles normal. O problema é o sempre título. surge um moleque lá, eles O vendem por uma meu, nota meu e som tá pagam um bom? ano. Tá. Tá bom. Tá. Né? Então, assim, E, eles sempre conseguem alguma venda boa e aí pagam o ano. E aí E se é, salva. Eu o acho que essa não, história interessante acontece na essas vida. vendas do Santos é sempre o Santos vende metade pro jogador, 40% não sei o que, o cara vende com 150%, né? O Santos ficar com alguma coisa, não é 100%. O não, jogador é dividido em mais de 100%, que não é possível. Nunca fica dinheiro pro clube. Pra onde que vai o dinheiro? É tudo penhorado? Então é e o possível, Santos, cara. não, e o Santos tem uma dificuldade de explicar às vezes. Por exemplo, vocês lembram que na mão do Jair Ventura, o Santos tinha Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo O e. Santos é o curioso caso o espelho do Então, Corinthians, né? O assim, Corinthians a gente não sabe de onde vem o dinheiro e o Santos a gente não sabe para onde vai o dinheiro. é, é mais Deve ou menos entrar assim. pelo Santos ali no Porto e sai lá no esgoto em Itaquera. Não é possível, mano. Aliás, Porque, a gente falava aí porra, do Corinthians, né? Que também montou um time extremamente competitivo e acho que vem forte para esse mata-mata. sabe-se lá É, tem, como, né? e é Pista um clube que tem uma ressaltar. dívida, é um clube que tem uma dívida gigantesca e não para de fazer contratações de peso. Contrata o Yuri Alberto, contrata Roger Guedes, contrata Renato Um Augusto, contrata patrocinador que ninguém o sabe. William, Paulinho e o E Palmeiras, por prejudica, e outro acaba lado, prejudicando os clubes que querem, por exemplo, o Santos age errado. O Santos acaba agindo errado porque, olha ali, o que que vale a pena? Vale a pena me endividar mesmo, fazer um time grande e tentar a sorte, porque o outro tá fazendo também e não vai pagar nada. O dia que se a lei fosse cumprida, né?
do fair play financeiro, que muita gente confunde, né? Muito imbecil vai falar, oh, tem que ter fair play para barrar Flamengo e Palmeiras de contratar, mas o fair play financeiro consiste em você contratar e provar que pode, né? Sim, Contratar, exatamente. né? Ter uma parte financeira sã, né? É. E por outro lado, né, você vê times que estão dando certo e outros que ainda a gente tem que esperar para ver, né? O Bahia, por exemplo, acabou de investir muito Sim, com, são com o projetos grupo. novos, cara, também. É, É são muito projetos novos. arriscado, são apostas que o Bahia fez. O Bahia apostou em quem? Um monte de rebaba, não foi nenhum grande nome. É É, após aqueles jogadores, é tipo a segunda chance, né? Vamos sim. ver o que não é se preparou vamos para o projeto Libertadores, até porque a gente tem que pensar, né? Cada SAF é uma SAF, né? Qual é o interesse da SAF Sim. da, Do Botafogo, por do exemplo, né? City, Que né? tem o. Não, do Bahia é o Esse é o Grupo City, né? City. Não, do Bahia é o Grupo Grupo City. City. Então, qual é o interesse? O interesse é fazer um clube intermediário? O interesse é pegar jogadores que não estão muito bem, muito bem, Então, Gabriel, muito bem nos outros clubes, nos outros. desculpa te interromper. É porque eu trouxe o exemplo do Botafogo, porque a gente já discutiu também sobre a questão de o John Textor ter também o Resende e o Lyon e fica fazendo essa ponte Como é o de nome daquele cabeça. garoto, né? Aquela contratação daquele garoto. O Jefinho, né? Não Jefinho. foi o Jefinho, que Jefinho? era do Resende, foi pro Botafogo, fez as. Exatamente, o do Exatamente. Botafogo, entendeu? Qual o tipo de SAF? O do Vasco me parece ser uma SAF diferente. Uma SAF diferente, Porque também é uma acredito. SAF que eu acredito também, ele vê um potencial de lucro ali alto, né? O Vasco tem um poder de arrecadação grande, o E que não não, e não, acontece no e não Botafogo, tem por nenhuma exemplo. ponte de cabeça para a Europa que você fale, pô, os melhores jogadores vão necessariamente ter a preferência lá, então vai Sim, passar e não vai usar aqui, entendeu? Direito. Não tem. Vai ser que nem o Palmeiras ali, porque você vê, o Danilo saiu, até se discute o valor, o time que ele vai, né? O Nottingham Forest. Eu achava que o Danilo podia ter sido vendido por mais e para um time melhor, pelo potencial dele. Mas isso à parte, o Palmeiras não tem nenhuma ligação com os times da Europa, com o Nottingham Forest, para falar, não, quando surgir é meu, né? E o sim, Botafogo sim. parece um pouco, ficou meio que parecendo isso. Vai ser o Rezende vai achar os caras, se der certo joga pro Botafogo, se continuar dando Porque certo. até se você pensar, eu não sou formado nem nada, se você pensar assim, em geral, né? Por fora, no âmbito mercadológico, você não vai ver o Botafogo e o Vasco são dois potenciais diferentes. Né? Eu acho que no caso do Botafogo, você vale muito mais a pena você investir na camada em desenvolvimento de jogador jovem, né? Para fazer ponte do que investir demais para ter muito jogador de peso. E no Vasco já vale a pena porque tem muito retorno também, blusa, tudo, né? Público, audiência, né? Tem um retorno Mas, financeiro bem maior. mas tem que lembrar assim, cara, SAF é para fazer dinheiro. Exatamente. Não vai ter amor ali, ah, não, mas ele é ídolo. Sim, Não, é claro. para fazer dinheiro. Se o clube tiver 100 anos fazendo superávit sem ganhar título, os caras estão felizes da vida. Pode ter certeza. Exatamente, cara. Pode ter certeza. Isso aí, Vai mudar a forma, Porque vai a ter partir do momento que der porcentagem, mas é prejuízo para já fazer não faz dinheiro. sentido, né? claro. Para o Olha o cara, Ronaldo aí a vendendo empresa ficar vendendo a sustentando. parte dele do Cruzeiro. Já começou Sim. a ver que Já precisa começou. recuperar. Entendeu? Ele tentou fazer uma Mas se transformação, eu mas não me viu que a engano, bagunça era muito grande. o que o Ronaldo fez, a SAF dele, ele captou dinheiro. Acho que ele não entrou com dinheiro dele mesmo. Se eu não me engano, ele captou Não, investidores eu acho que ele comprou ações do e. Cruzeiro. Então, mas acho que as ações a SAF que ele fez, Ah, não foi ele que foi tirou através de do bolso dele. investidores? Ele Ah, é o sim. presidente, ele captou Então, investidores, investidores para a SAF que sim. ele criou do Cruzeiro, entendeu? Entendi. Eu acho que Ah, foi tá. assim. Não foi que ele Pode ser. tirou do bolso Sim. sei lá, de uma das empresas dele. Não, e Eu assim, acho, eu não, eu, não sei se eu tô eu não, falando eu certo. nem sei, eu nem sei o que É, pensa o torcedor do eu ouvi. Cruzeiro. Eu não sei, mas assim, o cara veio e tirou o Cruzeiro da série B na primeira atacada. Os caras já estavam 3 anos Sim, amargurando. eu Se acho eu que eles fosse estão torcedor do felizes. Cruzeiro, é isso que eu ia falar. Eu não sei o que pensa o torcedor do Cruzeiro, mas eu ia agradecer. É porque Porque a isso situação também é que a gente muito olhava aquela. pro Cruzeiro O que é era para ficar vendido, na né? série B bem mais. Porque o Sim, que é Era que vendido. era que para não voltar, nunca mais. Sim. E, inclusive, vou pedir perdão também aos torcedores do Cruzeiro. Na lista dos potenciais candidatos à Série B desse ano, o Cruzeirinho tá ali, hein? E o Cruzeiro e Botafogo, eu vejo dessa maneira, tá bom?
Eu concordo. Eu acho que eles vão ter um tempinho aí para se recuperar, né? Finalizando os estaduais, vai depender de algumas contratações. Mas hoje tá na lista mesmo. Sim, Hoje está na lista, tá né? pesado, Porque a gente até discutia também, esse Campeonato Brasileiro vai ser um dos mais competitivos que a gente teve nos Sim, últimos os anos, times principalmente com a volta, cariocas, pô, depois, rapaz, né? O Vasco já mostrou nem que me lembro veio aqueles para cabeças de... jogar, veio para jogar. O Vasco, se seguir assim até o final da temporada, pode beliscar qualquer título, Copa do Eu só Brasil, acho não que sei. também a torcida tem que ter paciência, porque é um time Se não jovem. ganhar, claro, tem que ter Não se paciência. não ganhar, porque, por exemplo, a possibilidade de oscilar é grande, que é um time jovem. Ele vai entrar no Campeonato Brasileiro, que é um outro campeonato, não, é já um campeonato que já sobe o nível, né? Então, assim, tem que ter calma também. Mas o Vasco é o time mais promissor desses de SAF aí. É, E se pode até beliscar na Libertadores. Não sei, vamos lá, arrisco aí. pode. Eu acho que o Vasco vem para brigar por tudo. Eu acho que vem sim. Tá Não mostrando acho até ruim, não. aqui. Esse Se era o o tal do jogo para se Fortaleza provar. conseguiu, não acho o Vasco menor que o Fortaleza Não, hoje, não como não. instituição de time, né? Inclusive, eu já tinha América dado meu Mineiro palpite, exatamente, eu já tinha dado meu palpite sobre esse Campeonato Brasileiro. subiu Cai, bastante. dos 4 que caem, eu coloco 6 brigando para sair dessas 4 vagas. Eu colocaria Santos, Cruzeiro, Botafogo, Bahia, Goiás e Cuiabá. Para mim, esses É, 6 sim, aí, desses 6 aí, concordo. 4 caem. E aí, não sei, Santos, Cruzeiro, Botafogo, quer dizer, é triste, mas a situação hoje que eu vejo é essa, né? Sim, com certeza. Bom, senhores, falamos de tudo, né? Falamos de futebol paulista, falamos de futebol carioca, falamos um pouquinho do clássico inglês. Para você que assistiu, gostou, dá um like, compartilha. Se quiser comentar, comenta aí o que você achou do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, do Palmeiras, do Flamengo, de quem você quiser. Agradecer ao Gabriel e ao André pela primeira participação aqui com a gente. Eu que agradeço. André, obrigado pela participação, muito bem-vindo sempre. Se quiser voltar aí também, é só dar um toque. Muito bem-vindo, belos comentários. Depois você me Gabriel, paga. Aí, Gusmão, mais um entendeu? bicho. É pra cá, ó. Dislexo. Sei lá. Não, o teu tá aqui, no meu tá pra baixo. Eu tô. Tá vendo? Eu Tu tô também tá apontando errado. pro André. Não é pro Não, André? no meu, o André tá aqui embaixo. Eu não sei. E agora? Enfim, eu não sei. Eu tô aqui, Não, mas galera. Tô aqui, tá tá todo tranquilo. mundo aqui, tá todo mundo aqui. Bom, Ah, e galera, só para obrigado falar aí. aí, né, cara, dar um recado acerca do canal, né, que a gente está começando a se organizar melhor, então a ideia de ser vídeo somente domingo e quinta provavelmente vai ser abandonada e a gente deve começar a postar com maior frequência e estamos nos preparando aí para fazer a live, né, começar a fazer Projeto lives novo. também, pós-jogo, pro- pré-jogo, né, Flamengo e projeto. Palmeiras, deixar claro, fala de futebol, mas o A canal gente é de deixa claro que Flamengo e cada um tem seu Palmeiras time e a gente foca nos nossos times. e É o claro que todos resto os outros torcedores são muito bem-vindos, fazer qualquer comentário. Se quiser me é, xingar pelo que eu falei, depende do Botafogo, do Cruzeiro, eu peço desculpas, mas fica à vontade, cada um com sua opinião, entendeu? Só sem aquelas agressões mais efusivas, os comentários que a gente sabe que são desnecessários, do resto todo mundo é bem-vindo, todo mundo dá sua opinião aí. Chegamos ao fim de mais um episódio Pistola United. Obrigado, Gabriel, obrigado, André. E eu sou o Davi e ficamos até aqui. Até a próxima, galera. até a próxima, galera. Tchau, Tchau, tchau. tchau.